Bom, neste vídeo vamos tratar dos comandos de saída. Nós já vimos que o comando print pega o resultado de uma variável, pega o valor de uma variável ou uma expressão aritmética, ou lógica, ou relacional e coloca o resultado na tela. Então é nesse comando mesmo que nós vamos trabalhar a saída. Porém, existem alguns outros recursos que eu vou apresentar agora para vocês. Então lá no comando print, a gente pode colocar qualquer valor dentro do parênteses. Então a gente pode colocar um texto, entre aspas, lembrando que essas aspas podem tanto ser duplas quanto simples, não vai fazer diferença. Podemos colocar valores inteiros, reais e lógicos, tá bom? Os 4 tipos de dados que o Python trabalha. Então aqui eu mandei executar 4 linhas de print, ele vai me dar aqui o resultado, 4 linhas de print. Lá no print eu também posso fazer uma expressão aritmética lá dentro. Eu não preciso criar uma variável para receber o resultado de uma expressão e imprimir a variável. Posso colocar direto no print. Então aqui eu coloquei uma expressão aritmética, 2 mais 2 vezes 5, lembrando que a multiplicação é executada antes da soma. Então aqui o resultado nosso vai ser 12. E ele vai calcular a expressão e apresentar o resultado, tá bom? E aqui também posso colocar operadores para definir o que vai ser executado primeiro ou depois. Posso ter variáveis do tipo numérica aqui também nessa expressão aritmética, certo? Um outro exemplo que a gente pode fazer. Eu tenho aqui 4 variáveis, x e y, que são do tipo numérico, e a e b, que são do tipo texto. Lembrando que esse tipo numérico poderia tanto ser inteiro quanto real, quanto float, que os resultados vão ser os mesmos. Então, eu executei aqui para fazer a atribuição e agora vamos testar algumas coisas. Quando eu pegar aqui, ó, print x mais y, ele vai pegar x mais y, as duas são do tipo numérico, vai realizar a soma e vai imprimir o resultado. 1 mais 2, 3. Só que aí, outra coisa que a gente pode fazer também é fazer imprimir vários valores um do lado do outro. Quando a gente coloca essa vírgula, ele vai apresentar o resultado com um espaço, um único espaço, separando os dois valores. Então, eu posso colocar aqui, ó, x mais y, vírgula, x vezes y. Ele vai fazer duas operações e apresentar os dois resultados separados por um espaço. Então, ele pegou x mais y dá 3, x vezes y dá 2, separados por um espaço. Eu também poderia fazer aqui, ó, a variável x, que é numérica, e a variável a, que é texto. Então, ele vai imprimir os dois valores das variáveis separados por um espaço, tá bom? Só que a gente vai ter um outro recurso que vai ser o seguinte, concatenação de strings. O que vai ser isso? Quando eu quero pegar dois textos e juntá-los, colocar um do lado do outro. Então, para concatenar strings, para juntar strings, a gente também vai usar o sinal de mais. Então, mais vai ter duas funções. Ou ele soma números, se as variáveis forem numéricas, ou ele concatena strings. Então, eu peguei aqui a e b, que são duas variáveis que eu atribuí aqui, olá e mundo. E na hora que eu fizer a mais b, o que ele vai fazer? Colocar um do lado do outro, tá bom? Ah, mas eu não quero grudado, eu quero um espaço no meio. Aí aqui a gente pode concatenar com uma string com espaço lá. Então, fiz aqui, ó, a mais um espaço, mais o que tem na variável b. Aí vai aparecer olá, espaço mundo, tá bom? E aqui eu poderia colocar qualquer coisa. Olá, eu poderia colocar olá, vírgula, espaço mundo. E vai aparecer do jeito que eu quiser. Quando eu coloco abro e fecho aspas, isso aqui também é uma string, só que ela não está dentro de uma variável. E aí eu também posso fazer concatenação de diversas variáveis, A mais B mais C mais D, quantas forem necessárias. O que tem que ter atenção é que essas variáveis têm que ser do tipo string para poderem ser concatenadas. Se eu vier aqui um outro exemplo, eu gosto de alguma coisa que tiver na variável B. Isso é um string e a variável B também é uma string. Então, se eu executar aqui, vai aparecer eu gosto de mundo. Agora, vamos pegar um exemplo. O que acontece? A variável x é do tipo inteira e a variável a é do tipo texto. O que acontece quando a gente tenta somar um texto com um número? Dá erro. Então, toda vez que aparecer uma mensagem dessa forma, ele já dá o erro aqui, ó, concatenar o mais número com texto, dá erro. Ele mesmo escreve isso. E aqui o tipo do erro falando que esse operador não suporta inteiro e string, tá bom? Então, não posso concatenar texto com número, porque são tipos de dados diferentes. O que eu tenho que fazer, então? O cache.
eu tenho que transformar o número inteiro. Então, eu tenho que colocar lá str de x mais a string que eu quero. Então, agora tudo é string, né? Estou transformando o x em texto. Lembrando que quando a gente faz esse caching, a gente não está alterando a variável. A gente está pegando o valor da variável, transformando em texto e imprimindo. A variável x lá continua sendo numérica. Então, aqui ele vai pegar o que tem dentro de x, juntar, concatenar com espaço e depois com a variável a. Então, vai estar lá, x tinha 1 espaço olá. Então, a gente pode fazer quaisquer combinações que nós quisermos com as variáveis que tivermos em mãos. Um outro recurso também, a gente vai ter aqui, ó, print a multiplicado por 2. Esse multiplicado aqui, o asterisco, vai pegar o valor daquela variável e imprimir várias vezes. A quantidade de vezes é o número que eu coloquei aqui. Então, se eu coloquei 2, ele vai pegar o A e colocar olá, olá, olá. Se eu colocar 12 aqui, ele vai fazer 12 vezes olá, 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 ok? Se eu precisar imprimir várias linhas de texto, colocar quebra de linha, que a gente fala, a gente tem duas formas. Ou a gente coloca 3 aspas no início e no final, e aí da forma que a gente escrever, com as quebras que a gente criar, ele coloca isso na tela, testando. Ele coloca a mesma quebra de linha. Ou então a gente escreve todo o texto e onde a gente quiser que quebre a linha, a gente vai colocar barra invertida N. Isso aí em diversas linguagens utiliza esse mesmo código. Barra invertida N vai ser uma quebra de linha. Então ele vai vir aqui e vai imprimir aqui também. Observem aqui, ó, que como eu dei o espaço aqui antes do com, ele também vai dar o espaço aqui embaixo. Eu tirei o espaço, agora ele alinhou, né? Voltou o texto. Só que observem aqui, se você precisar fazer isso com frequência, fazer dessa forma é mais simples. É só lembrar que eu tenho esse recurso aqui de 3 aspas. Isso não é qualquer linguagem de programação que tem, né? Alguns recursos que o Python já foi pegando, vamos deixar algumas coisas mais fáceis. Bom, comando de saída vai ser só isso, né? Esses recursos que a gente tem no print e essa necessidade de transformar tudo em texto para poder juntar quando for necessário. Então, pegando o exemplo anterior lá do cálculo da média de notas. Aqui a gente já tem a entrada, aqui nós temos a saída. Nós tínhamos feito já um print resultado, ok? Então, só executar aqui novamente. Vou falar que é 5,8,7, as 3 notas. Ele vai calcular o resultado, tá lá dentro da variável resultado, e aqui eu tô dando print resultado. Só que aí a gente não vai querer só dar um print resultado, a gente vai querer colocar a média das notas do aluno é aquele valor. Então, como que a gente vai ter que fazer isso? Eu quero escrever um texto, a média das notas do aluno é, 2 pontos, espaço, para não ficar grudado, é. Resultado, para a gente poder juntar com esse texto, é do tipo numérico. Vocês poderiam falar, então eu poderia fazer 2 prints, um com texto e outro com o resultado. Só que quando você faz 2 prints, cada print aparece numa linha diferente. Ele já entende que você quer mostrar o resultado numa linha diferente. No caso, a gente não quer na linha diferente, a gente quer na mesma linha. Então, o que eu vou ter que fazer? Concatenar. Só que a gente já viu que texto não concatena com número. Resultado aí vai ser uma variável tipo float. Então, o que eu tenho que fazer? Transformar ele em texto, né? Pegar o valor dele e mostrar ele no formato texto. Se a gente executar aqui agora, vai aparecer. A média das notas do aluno é 6 ponto alguma coisa. Só que aí esse 6 ponto alguma coisa é muito grande, né? A gente não quer mostrar essa precisão toda, a gente quer mostrar 2 casas decimais. Para fazer isso, a gente vai ter que formatar a apresentação dessa variável. Ela vai continuar com esse valor, mas a gente só quer mostrar 2 casas. A gente não quer mostrar todas essas casas. A gente vai ter que usar um outro recurso. A gente vai ter que colocar aqui, ó, apagar esse final, e a gente vai pegar, logo em seguida ao fechamento das aspas, a gente vai colocar ponto format e que variável que a gente vai estar formatando. Resultado. Ok? Aqui dentro das aspas, a gente vai ter que falar onde que a gente quer mostrar essa variável resultado. No caso, a gente quer mostrar ela logo depois dos 2 pontos, espaço, e a gente vai abrir e fechar colchete. Ele vai entender, ele não vai imprimir esse colchete. Quando ele chegar nesse colchete, ele vai entender, ó, é para pegar a variável que está lá fora, que no caso é resultado, e colocar nessa posição. E aí, dentro do colchete, a gente tem que definir o formato que a gente quer que essa variável seja apresentada. Então, a gente vai escrever 2 pontos, ponto 2f. 2 pontos que ele vai procurar lá fora, né, logo em seguida no format qual que é a variável.
Ponto 2 é a quantidade de casas decimais e F, que é float. Então, se a gente executar aqui agora, ele vai mostrar a média das notas do aluno é 6,67. Se a gente pegar esse colchete aqui, ó, e colocar em qualquer outro lugar, ele vai pegar esse valor e colocar onde eu tiver colocado o colchete, tá bom? Uma outra coisa que a gente pode fazer também é o seguinte, eu poderia ter necessidade aqui de imprimir vários valores. Vamos falar que eu preciso imprimir resultado e nota 1. Aí aqui no colchete eu tenho que falar qual das duas variáveis. Aí você vai ter que falar qual é a ordem dela, em que posição que ela está. A primeira é posição 0, a segunda é posição 1. Então eu quero aqui a posição 0 e aqui eu vou colocar a variável que está na posição 1 e também com duas casas decimais. Então ele vai mostrar a média das, colocar o resultado, nota dos alunos é colocar a nota 1. Então aqui ele colocou onde eu pedi os valores das variáveis, tá bom? Aqui é só para exemplificar como que a gente pode usar esses recursos. Se tiver só uma única variável, a gente pode deixar aqui também o 0 ou não colocar o 0. Voltando aqui para a resposta correta, tá bom? Então, aqui eu peço que vocês peguem esses notebooks, mexam, executem, mudem a ordem, coloquem outros recursos, testem com outras variáveis, para vocês entenderem melhor como é que funciona. E aí a gente começa a fazer as nossas listas de exercícios, tá bom? Até mais, coloquem as dúvidas lá no fórum.